Boa noite, pessoal. Eu estou gravando isso meia-noite de domingo para segunda. Eu falei para alguns alunos que a gente ia fazer uma breve revisão sobre a matéria da prova final, visando ajudar, sobretudo, aqueles que entraram no meio do curso e não tiveram as primeiras aulas, certo? Então a gente vai tentar rapidinho aqui fazer uma revisão breve que dê para vocês assistirem nessa segunda, né? Os alunos da turma A e B, até quarta, quando vai ser a prova final dos alunos da turma C e D, certo? Então vamos lá. Nossa disciplina, Teoria e Fundamentos da Constituição. Aula 1, a gente falou sobre o constitucionalismo. Esse constitucionalismo nós conceituamos brevemente, de forma bem resumida, como todo movimento político, social, jurídico, filosófico, que visa limitar o poder arbitrário do Estado. Então, a gente viu que desde a antiguidade, todo e qualquer movimento que representasse algum tipo de limitação do poder do soberano, do monarca, do presidente, do rei, enfim, do Estado de um modo geral, a gente denomina como constitucionalismo. Então, de forma breve, constitucionalismo é todo e qualquer movimento na história que tinha como objetivo limitar o poder do Estado, certo? E aí nós tivemos alguns exemplos, como eu falei, né? Passamos pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, até a Idade atual, a contemporânea, e em cada era nós tivemos movimentos que visavam controlar, visavam limitar o poder. Então, na antiguidade mais longínqua, com o advento da escrita, nós tivemos no meio de Israel, a história bíblica do povo hebreu, onde esse povo começou a ter uma codificação ainda muito precária, muito inicial, mas isso já trazia um controle social, quando eles falavam que não podia roubar, não podia matar, não podia cobiçar a mulher do próximo, enfim. Aquilo já era uma espécie de ordenamento jurídico, ainda muito inicial, mas que já servia para orientar a sociedade de modo a organizá-la. Na Grécia Antiga, nós verificamos que existia uma participação popular, tanto que a Grécia é considerada o berço da democracia, uma democracia ainda muito primária, até porque ainda existia, naquela época já existia, na verdade, escravidão, já existia parte da população que tinha uma posição mais elevada. No entanto, haviam discussões nas ágoras, que são essas construções aqui, haviam reuniões para discussão sobre os rumos da sociedade. Então, também limitava, de certa forma, o poder dos imperadores. Assim como em Roma, pouco tempo depois, existia naquela época a figura do Senado, onde os homens sábios também ajudavam a decidir os rumos do Império Romano. E em Roma a gente teve a inauguração da Lei das 12 Tábuas, que é uma codificação muito importante e que deu início a algumas matérias civis. E além dessas regiões muito conhecidas na história, como na história bíblica, com o povo hebreu, ou na Grécia Antiga, ou Império Romano, em outros locais também houve a codificação, houve, de certa forma, uma tentativa de regulamentar a vida em sociedade, limitando
ou pelo menos diminuindo um pouco o poder dos soberanos naquela época. Na Mesopotâmia, através do Código de Hammurabi, também uma codificação antiga muito falada, e na Índia nós tivemos o Código de Manu. Então, essa legislação, essas codificações antigas, de certo modo, elas previam alguns direitos fundamentais, né, dos homens naquela sociedade, como a vida, a propriedade, a honra e etc. E trazia também a previsão de alguns deveres para os reis, imperadores, etc., até porque nessa época nós não tínhamos ainda um conceito moderno de Estado. Tá? Então, na era medieval, como a gente verificou, uma era muito obscura, uma era de pouca regulamentação jurídica, né? Uma época em que houve a proliferação de governos absolutistas e também um domínio muito forte da Igreja Católica, e praticamente não ocorreram movimentos como o constitucionalismo, né, que se caracterizavam como constitucionalistas. Mas, em 1215, a gente teve um grande movimento de grande repercussão, que foi a assinatura da Magna Carta de 1215 pelo rei João Sem Terra, onde ele abria mão de parte do seu poder e permitia que a sociedade também decidisse os rumos do Estado naquela época. Então, durante a Idade Média, o que nós tivemos de mais importante em termos de limitar o poder do rei foi a Magna Carta de 1215, onde ficou previsto que o rei João Sem Terra não podia mais cobrar altos impostos quando ele bem entendesse. Tá? Aqui há um contexto onde o rei João Sem Terra, em conflito com o Império Francês, ele perdeu grande parte de suas terras, por isso ele cada vez mais aumentava impostos para financiar as suas guerras na época, e o povo, já não aguentando mais, fez uma espécie de revolução que o obrigou a assinar essa carta, limitando seus poderes, sobretudo de tributação. Na Idade Moderna, nós tivemos um grande movimento, principalmente na França, né, ali na Europa, onde, através da Revolução Francesa, também ocorreu uma diminuição do poder do monarca, que pesava bastante a sociedade, sobretudo as classes mais baixas, pesava com altos tributos para financiar suas regalias, né? As regalias do clero, da nobreza. Então, também houve uma revolução que terminou por limitar o poder do Estado. Dessa revolução, nós tivemos a elaboração da primeira Constituição escrita da Europa, tá? Que limitou bastante o poder dos reis naquela época. Também, aqui na América, nós tivemos a independência dos Estados Unidos, e isso culminou na Constituição Americana, né, que é a primeira Constituição escrita nos moldes parecidos com os atuais que nós temos notícia. Então, o que eu quero que vocês percebam, né, nessa evolução do mundo na história, é que desde a Era Antiga, desde do advento da escrita, né, ali no Egito, nos papiros, e depois o povo hebreu, né, que era escravo no Egito. Nós temos muitas histórias ali no Velho Testamento, quando a gente escuta sobre o rei Davi. Nós temos ali algumas situações que tentavam regulamentar a sociedade, limitava, de certa forma, o poder do soberano, e isso ocorre, né, desde
que os primórdios. Então, na Idade Antiga, o povo hebreu com os 10 mandamentos, o Código de Hammurabi, a Lei das 12 Tábuas em Roma, né, o Código de Manu na Índia, etc. Na era medieval, nós temos a Magna Carta de 1215, principalmente. Na era moderna, né, que foi até a Revolução Francesa, nós tivemos as primeiras constituições escritas, que foi a Constituição Americana e a Constituição francesa, né, que previa alguns direitos básicos do homem e limitava o poder do rei. E, na idade atual, nós temos, sobretudo após a Segunda Guerra, nós temos uma evolução dessas constituições, principalmente com um maior reconhecimento de direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, esse movimento que valoriza a Constituição, traz a Constituição como a lei mais importante de um Estado, de uma sociedade, e essa Constituição ela tem uma série de direitos e princípios fundamentais que protegem o ser humano e que coloca esse texto legal como a base de todo ordenamento jurídico, é um movimento que, mais do que nunca, limita o poder do Estado e quanto mais valoriza e coloca o homem no centro ao invés do Estado, como acontecia antigamente, é um movimento que é denominado de neoconstitucionalismo. Tá? O Estado deixa de ter a primazia, né, da proteção do ordenamento jurídico e o homem passa a ocupar esse lugar de centro. Tá? Então, por isso que a gente fala que depois, né, desse pós-guerra, onde o mundo se preocupou mais com os direitos do ser humano, as constituições passaram a ser o fundamento de validade dos ordenamentos, elas passavam a ter uma rigidez, não poderiam ser revogadas, né, trocadas de qualquer maneira, e o centro dessas constituições, o centro do ordenamento passou a ser o homem, através do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, atualmente, qual é a forma mais, digamos assim, eficaz de se limitar o poder do Estado? É justamente através das nossas constituições escritas, tá? Que são as bases dos ordenamentos jurídicos dos estados, assim como acontece no Brasil. Atualmente nós temos a Constituição de 88, que é o fundamento de validade de todo o nosso ordenamento jurídico, e essa Constituição, ela tem como centro, tem como princípio maior a dignidade da pessoa humana. Ok? Então a gente vai para a aula 2 rapidinho. Então, pessoal, voltando aqui, unidade 2, tá? Nós falamos sobre o direito constitucional como disciplina do direito, certo? Foi uma aula bem sucinta, só para explicar, né, que o direito constitucional é o ramo basilar da ciência jurídica, justamente porque ele estuda a Constituição, que é a lei maior do Estado. Então, nós temos o direito, que é reconhecidamente uma ciência, porque ele tem as suas metodologias próprias, ele tem os seus princípios específicos, né? Ele tem a sua forma de conceituar os seus institutos, as suas regras, etc. Então, ele é considerado como uma ciência autônoma. Direito não se confunde com filosofia, não se confunde com sociologia. Direito é uma ciência por si só. Então, dentro da ciência jurídica, onde nós estudamos o direito como um todo, nós temos o direito constitucional, que estuda a lei maior dos estados, que são as constituições. E por ser
a lei maior, obviamente que é uma matéria fundamental para o nosso curso. Então, eu costumo dizer que quem sabe muito de constitucional acaba sabendo um pouco de cada matéria, tá? Então, aqui nós temos o conceito de direito constitucional e temos a natureza jurídica, tá? Caiu muito na prova essa questão sobre qual seria a natureza jurídica do direito constitucional. E a sua natureza jurídica é exatamente ser um ramo do direito público interno. O que vem a ser natureza jurídica? Natureza jurídica tem a ver com a sua origem, tem a ver com a sua essência. Tá? Então, o que é o direito constitucional? O direito constitucional é um ramo da ciência jurídica, é um ramo do direito. Nós temos vários ramos no direito. Né? Nós temos o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, o direito penal, o direito tributário, o direito processual civil, processual penal e etc. O direito do trabalho, enfim. Mas existe uma primeira subdivisão desses ramos do direito entre direito público e privado. Então, normalmente o que vier a tratar do Estado, a gente vai considerar como direito público, tá? E por natureza, por excelência, o direito constitucional é o direito do Estado. É o direito que vai estudar as normas que regem a vida do Estado, tá? Sua organização, sua estrutura, seus poderes, seus limites e etc. Então, por excelência, o direito constitucional é o direito, não é, do Estado e, por isso, é um ramo do direito público. Já o direito privado é aquele que rege as relações interpessoais, as relações privadas que não necessariamente envolvem o Estado, como o direito civil, o direito empresarial. Tá? São ramos do direito privado. Então, a natureza jurídica do direito constitucional é ser um ramo do direito público, por tratar do Estado, interno. Por que interno? Porque o direito constitucional ele fala das regras e princípios do Estado, principalmente internamente, tá? Como se dá a organização interna, a divisão dos poderes, a sua estruturação, tá? As competências de cada ente desse Estado, como ele é dividido, né? União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, territórios, enfim. O direito público externo, ele se caracteriza pela relação dos estados com outros estados na esfera internacional. Né? Então, nós estaremos falando mais de direito internacional, a relação de um país com outro. Agora, internamente, a relação do Estado com os seus indivíduos, com seus cidadãos, a relação do Estado com o poder, a divisão desse poder, a estrutura, a estratificação desse poder internamente, a gente observa isso dentro do direito constitucional. Por isso ele é considerado um ramo do direito público interno. Tá? Então, foi isso que a gente viu basicamente nessa unidade 2. O objeto do direito constitucional, ou seja, o que ele estuda? O direito constitucional estuda justamente as normas materialmente constitucionais, ou seja, aquelas normas que são típicas do Estado. E um conhecimento que vocês têm que absorver, que é muito importante, é entender o que é matéria típica do Estado, o que é norma materialmente constitucional. Quando a gente fala de materialmente, nós estamos falando de conteúdo, tá? Então, quais são as normas, quais são as regras, né? Quais são os artigos, as leis que falam de questões materialmente constitucionais. São aquelas normas que vão tratar de assuntos, de conteúdos que versem sobre organização dos poderes, estrutura do Estado e limitação dos poderes do Estado. Essa limitação dos poderes do Estado é feita através dos
direitos e garantias fundamentais. Então, direitos e garantias fundamentais são aquelas matérias atinentes ao ser humano que o Estado não pode violar, que o Estado não pode interferir quando ele bem quiser, da maneira que ele bem quiser. Tá? Direitos fundamentais não são absolutos, eles podem, a depender da ocasião, ser restringidos, mas, em regra, direitos e garantias fundamentais limitam a atuação do Estado. Né? A propriedade é um direito fundamental, a vida é um direito fundamental, a honra, a liberdade, o domicílio, a casa da pessoa. Então, o Estado não pode agir de qualquer maneira, a qualquer tempo, como bem quiser, referente a esses direitos. Então, isso limita o Estado. Então, toda vez que nós falarmos de limitação do poder do Estado, provavelmente estaremos falando aí de direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, o próximo slide aqui vai falar justamente sobre isso. O que são normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais? Então, normas materialmente constitucionais são aqueles artigos, por exemplo, da Constituição, que vão falar sobre esses assuntos mais importantes, esses assuntos que falam realmente de Estado, de estrutura, de organização, de poderes, de limitação dos poderes, de direitos fundamentais. Então, quando a gente fala dos princípios constitucionais, quando a gente fala dos objetivos da Constituição, quando a gente fala dos direitos fundamentais ali a partir do artigo 5º, então, quando a gente fala de competências do Estado, né, de divisão e etc., nós estamos falando de normas que são materialmente constitucionais, são normas que verdadeiramente tratam de aspectos do Estado, tá? Então, isso é norma materialmente constitucionais. Normas formalmente constitucionais são aquelas que não tratam desses assuntos específicos de Estado, organização de poderes, estrutura, direitos fundamentais, tratam de outros assuntos aleatórios que não têm nada a ver com isso, que nem precisariam estar na Constituição, mas o legislador constituinte optou por inserir dentro da Constituição esses assuntos, por mais que eles não sejam assuntos de conteúdo de Estado, de conteúdo constitucional. E o maior exemplo que a gente tem é o artigo 242, né, da Constituição, que vai falar sobre o Colégio Dom Pedro II, né, ou melhor, o Colégio Pedro II, que a Constituição prevê que ele vai ser administrado ali no âmbito da União, né? A sua administração vai ocorrer na órbita federal. Então, o que tem a ver falar de um colégio lá no Rio de Janeiro, né, que não é um órgão de Estado, não é um ente federativo, não tem competência de legislar, enfim, é apenas um colégio público, como vários outros, mas que, dada a sua grande importância, o legislador, né, o constituinte, optou por inserir no texto constitucional a previsão de que esse Colégio Pedro II vai ser mantido na órbita federal. Tá? Deixa eu ajustar o tamanho disso aqui que está... Vamos lá, peraí. Agora terminou de bagunçar aqui. Deixa eu tentar... Voltou. Ok, vamos lá. Então, pessoal, entendido aí norma
materialmente constitucional e norma formalmente constitucional, tá? Isso é muito importante para a nossa disciplina, para o nosso estudo, para as próximas aulas, tá? Vocês entenderem o que é norma materialmente constitucional, que são aquelas que tratam de conteúdo verdadeiramente de Estado, organização dos poderes, né, estrutura do Estado, divisão dos poderes, direitos e garantias fundamentais. E normas formalmente constitucionais são aquelas que não tratam de nada disso, tá? Podem tratar de qualquer assunto e simplesmente porque foram colocadas no texto da Constituição são consideradas normas constitucionais, mas não normas materialmente constitucionais de conteúdo, de assunto constitucional. Elas são normas constitucionais simplesmente por estar inserida no texto da Constituição, mas falando sobre assuntos que não têm nada a ver com o Estado, como essa questão do Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, ser mantido na órbita federal. Tá certo? Então, esse artigo aqui do Colégio Pedro II, ele é apenas formalmente constitucional, por ele estar dentro da Constituição. Mas por não tratar de assunto de Estado, ele não é materialmente constitucional. Não trata de matéria da Constituição. Tá? Depois tem uma classificação aqui muito pouco utilizada, tá? Que é a classificação do direito constitucional como matéria, como disciplina, que pode ser o direito constitucional positivo, certo? Que é o estudo das normas constitucionais que estão vigentes em determinado ordenamento jurídico de um Estado. Então, por exemplo, se a gente for estudar direito constitucional positivo, positivado é aquilo que está em vigor, que está escrito. Então, a gente teria que estudar a nossa Constituição de 88, né? Já direito constitucional comparado é o estudo comparativo das constituições, tá? Seja a nossa Constituição com a de outros estados, ou seja a nossa atual Constituição com as constituições anteriores. E o direito constitucional geral é o que a gente estuda no momento, né? Nós estamos estudando as teorias ainda, os fundamentos da Constituição, é o ramo do direito constitucional que vai estudar ainda as noções introdutórias, os conceitos, os institutos, as classificações, de um modo geral, das constituições. Tá? Então, essa foi a nossa unidade 2. Vou dar uma pausa aqui e abrir o terceiro slide. Então, voltando aqui, aula 3. Pessoal, essa é uma das aulas mais importantes, tá? Do nosso semestre, porque vai falar sobre a classificação das constituições. E essa classificação aqui, ela não se confunde lá com a classificação que a gente acabou de ver no final da aula 2. E como eu disse, aquela classificação lá é bem pouco cobrada. É uma classificação do direito constitucional como disciplina, tá? Aqui é uma classificação das constituições em si, é uma classificação geral das constituições. Então, nós temos uma classificação geral, tá, das várias espécies de constituições, e ao fim nós temos a classificação da nossa atual Constituição, em quais dessas espécies de classificação ela se encaixa, tá? Então, é uma matéria bem grande, tá? Eu não vou conseguir falar todas as classificações aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, que já é 00:30, mas eu vou só passar para vocês terem uma noção. O ideal é que vocês estudem o slide em casa, tá? Então, essa classificação das constituições de um modo geral, que é muito cobrada em provas, em concurso, certo? O aluno ele realmente tem que entender, mas também decorar cada classificação, cada parâmetro, né, cada espécie. Então, quando eu falo de parâmetro, eu estou me referindo aqui
né, quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, esses são os parâmetros, ok? E cada um deles vai ter a sua classificação. Então, as constituições podem ser classificadas no tocante vários parâmetros, né? No caso aqui, quanto ao conteúdo, outro quanto à forma, outro seria quanto ao modo de elaboração, quanto à origem, quanto à estabilidade, quanto à extensão, quanto à função ou finalidade, quanto à correspondência com a realidade. E aqui, em quais dessas classificações a Constituição Federal de 88 se enquadra, tá? Então, rapidinho lá no começo. Quanto ao conteúdo, vai ser justamente aquilo que a gente viu, né, sobre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Vocês viram que norma materialmente constitucional é aquela que fala especificamente sobre assuntos de Estado, e normas formalmente constitucionais são aquelas que, apesar de não tratarem de assuntos específicos de Estado, e tratar de qualquer outro assunto aleatório, esse assunto está dentro da Constituição, por isso ela é constitucional apenas formalmente. E materialmente são aqueles assuntos de Estado que falam sobre estrutura do Estado, organização dos poderes e direitos fundamentais, ou limitações dos poderes, né? Então, quanto ao conteúdo, a Constituição vai ser material quando ela tratar apenas sobre assuntos de Estado, ela não ter no seu bojo assuntos aleatórios. E quanto ao conteúdo, a Constituição vai ser formal quando, além desses assuntos de Estado, ela tratar de outros assuntos aleatórios que não são típicos de Estado, como a situação lá do Colégio Pedro II, que não tem nada a ver com um assunto típico de Estado, mas está escrito na Constituição. Então, partindo desse princípio, se na nossa Constituição não tem apenas matérias típicas de Estado, existem outras matérias aleatórias, como a do Colégio, lá no Rio de Janeiro. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição de 88 é classificada como uma Constituição formal, porque ela não tem só matéria de Estado, ela prevê outras matérias aleatórias, tá? Já a Constituição americana, né, a Constituição dos Estados Unidos, ela é bem sucinta, muito menor que a nossa. Ainda é a primeira Constituição, né, que surgiu nos Estados Unidos e trata somente de matéria específica de Estado. Então, quanto ao conteúdo material e formal. Outro parâmetro, quanto à forma. Quanto à forma é mais fácil, né? É a Constituição ser escrita ou não escrita. Então, Constituição escrita é aquela em que toda a Constituição está reunida em um único texto, em um único documento de forma sistemática, como a nossa. Constituição não escrita é aquela que está espalhada entre os costumes e entre vários textos, várias leis esparsas, tá? Constituição não escrita não quer dizer que não existe um documento escrito. Existe, porém, não é um único documento. São vários que foram sendo reunidos ao decorrer da história, tá? Também, essa Constituição é baseada nos costumes. Toda vez que vocês se depararem com essa palavra consuetudinário, isso quer dizer costumes, ok? Então, a Constituição não escrita é aquela que está espalhada em vários textos esparsos, como a Constituição da Inglaterra. Então, no parâmetro, né, da forma, quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Quanto ao modo de elaboração, tá? Esse aqui também é importante. A Constituição pode ser dogmática ou ela pode ser histórica. Ela vai ser dogmática quando ela for fruto de uma reunião solene em um único momento histórico, onde os governantes ali, os políticos se reuniram e formalizaram naquele dado momento um documento constitucional com as principais ideias, princípios, dogmas daquela época, né, dentro do texto da Constituição. Já a histórica é aquela Constituição que não foi criada em um momento específico, em um momento único, em uma reunião solene para isso. A Constituição histórica é aquela onde foram
reunindo os documentos, né, as leis mais importantes de um Estado no decorrer da sua história, tá? Então, como nós vimos, a Constituição da Inglaterra não escrita, porque ela reúne vários documentos históricos, né, documentos separados, esparsos. Então, obviamente que essa Constituição da Inglaterra vai ser histórica, porque ela é baseada em documentos de vários momentos históricos, por isso ela é histórica. A dogmática, como a nossa Constituição, ela foi criada em um momento único, né, em uma reunião solene, para esse fim de criar uma Constituição. E ela reflete os dogmas daquele momento. Então, nossa Constituição é conhecida como uma carta democrática. Tá? Por quê? Porque ela foi criada justamente na época da redemocratização do país. Então, ela reflete esses dogmas democráticos. Tá? Então, toda vez que falar sobre uma Constituição que foi criada em um momento único, específico, em uma reunião solene, né, da Assembleia Nacional Constituinte, e essa Constituição surgiu nesse momento específico, nessa reunião específica, essa Constituição vai ser dogmática. Quando falarmos de constituições que reúnem documentos históricos que foram juntados ali ao longo do tempo, essa Constituição vai ser histórica, como é o caso da Inglaterra. Quanto à origem, também muito cobrado, Constituição promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Eu diria que o mais cobrado, né, as mais cobradas aqui são as promulgadas e outorgadas. Então, Constituição promulgada é aquela que tem participação popular no seu processo de formação, tá? Como ocorre essa participação popular? Pode ser de forma indireta, como acontece no nosso caso, onde a nossa Constituição foi elaborada pelos congressistas, sendo esses congressistas escolhidos pelo povo, tá? Então é uma democracia representativa, onde a voz do povo, né, ela é representada pelos políticos eleitos, né? Nós temos ali deputados que representam o povo, senadores que representam os estados. Então, apesar de eles criarem, né, e votarem o texto constitucional, eles foram escolhidos pelo povo a partir, né, de suas ideias, a partir dos seus projetos. Então, eu escolho aquele político que mais tem a ver com a minha ideologia, com os meus ideais. Né? Vocês escolhem os que têm mais a ver com vocês. Então, em última análise, aqueles deputados que estão lá no Congresso, os senadores, eles estão representando a voz do povo. Então, quando uma Constituição é criada nesses moldes, tá? Ela é considerada promulgada, porque ela foi criada democraticamente por representantes eleitos pelo povo. Já a Constituição outorgada é aquela que não tem participação popular. Ela é imposta pelo governante, tá? O povo não participa do seu processo de formação. E na história do nosso Estado, né, da República Federativa do Brasil, nós tivemos constituições que não foram criadas com a participação popular, como a nossa Constituição de 1824, que foi a primeira, a Constituição do Império, tá? Que ela foi outorgada pelo monarca, e constituições de períodos ditatoriais, como a Constituição de 1937, 67 e 69. Essas constituições não tiveram participação popular. A nossa atual Constituição de 88, obviamente, teve participação popular, portanto, ela é uma Constituição promulgada, ok? A Constituição cesarista, César tem a ver com força, né, com império, com poder de império. Então, é aquela Constituição que o povo não participa, né, também do seu processo de elaboração, porém, após a sua criação pelo soberano, ela é posta em votação, né, através de referendo popular, para ver se o povo aceita ou não essa Constituição. Isso aconteceu nas Constituições napoleônicas na França e na Constituição de Pinochet no Chile, tá?
o, o governante ele elabora a Constituição sem participação do povo, mas depois ele, através de um referendo, faz uma votação para ver se o povo aceita ou não aquela Constituição. Essa é a Constituição cesarista. E também existe uma classificação chamada de pactuada, que são aquelas constituições que foram resultados de uma revolução, né? Resultado de um momento político instável. Constituições criadas em momentos de insatisfação, de instabilidade política, de conflitos, e ela surge justamente para trazer essa estabilidade. Foi o que ocorreu, como eu falei, na Constituição, na Magna Carta de 1215, né, quando o rei João Sem Terra ali acaba aceitando a imposição do povo de parar de instituir e majorar tributos, e a Constituição Francesa, né, de 1789, que também surge de uma revolução, de um conflito, de um momento de insatisfação política. Tá? Então, as constituições pactuadas são frutos de momentos de instabilidade política. Tá? Então, essa é a classificação quanto à origem. Quanto à estabilidade, também é uma classificação muito importante. Nós temos constituições rígidas, flexíveis, semi-rígidas, super-rígidas, além de outras classificações não tão mencionadas. Então, rapidinho aqui, Constituição vai ser rígida quando essa Constituição prevê no seu texto que, para alterarem o texto dessa Constituição, será necessário um procedimento muito mais difícil, um procedimento mais solene, um procedimento especial, tá? Diferente do procedimento para criação e alteração de leis comuns. Então, qual seria esse procedimento na nossa Constituição de 88? Para a gente alterar o texto constitucional, nós precisamos de um quórum qualificado, ou seja, um número maior de votos, e um procedimento especial. Tá? No nosso caso, qual é esse quórum? Maioria de 3/5, tá? Votação em cada casa do Congresso por 2 vezes em cada casa. Então, enquanto uma legislação comum passa pela Câmara, pelo Senado, uma lei ordinária precisa apenas de maioria simples, tá? A Constituição Federal, para ser alterada, ela precisa de uma maioria qualificada, não é só a metade dos presentes, não é a metade de todos os congressistas mais um, mas é uma maioria de 3/5, tá? Isso é muita coisa. E não é só uma votação em cada casa, tá? Passa 2 vezes pela Câmara, pelo Senado, portanto, é bem mais rígido, é bem mais difícil aprovar uma emenda à Constituição, né, que vai alterar o texto constitucional. Então, quando tiver esse procedimento mais difícil de alterar a Constituição do que aqueles procedimentos que alteram as leis comuns, essa Constituição vai ser rígida. Em contrapartida, né, quando for o mesmo procedimento para alterar a Constituição, for aquele que altera as leis comuns, quando não tiver diferença, quando não tiver maioria qualificada, quando não tiver votação 2 vezes nas 2 casas, essa Constituição vai ser flexível, porque o mesmo processo, o mesmo procedimento que é utilizado para alterar as leis comuns, também vai ser utilizado para alterar a Constituição, portanto é muito mais fácil. Né? Ela é uma Constituição menos estável. A semi-rígida é aquela Constituição em que o seu texto prevê que parte dela vai ser alterada só com um procedimento mais difícil, como o da rígida, e outra parte pode ser alterada pelo procedimento mais simples, como o da flexível. Então,
são previstos aí os dois procedimentos na mesma Constituição. Parte do texto, procedimento rígido para alterar, outra parte, procedimento flexível. Por isso elas são chamadas de semirrígidas, e a única Constituição que nós tivemos no Brasil que foi semirrígida foi a do Império de 1824. Tá? Alguns doutrinadores criaram a classificação superrígida para aquelas constituições que tenham parte do seu texto um núcleo, né, um trecho dessa Constituição duro e imutável, que não pode ser alterado através de emenda à Constituição. Então, a nossa Constituição possui as chamadas cláusulas pétreas lá do artigo 60, parágrafo 4º, se eu não me engano, que elas não podem ser alteradas. Tá? Aquele texto ali que está no parágrafo 4º do artigo 60, que são 4 incisos, né, 4 assuntos, se eu não me engano, separação dos poderes, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias fundamentais, isso não pode ser alterado na nossa Constituição. Na verdade, assim, tecnicamente, o termo certo é que esses assuntos não podem ser suprimidos, não podem ser diminuídos na nossa Constituição. Eles podem ser ampliados, tá? Eles podem ser expandidos. Hoje nós podemos ter novos direitos fundamentais. O que não pode é suprimir, restringir os que já existem. Não pode mudar a forma federativa de Estado, não pode mudar o voto direto, secreto, universal e periódico, não pode mudar, diminuir direitos e garantias fundamentais, mas pode melhorá-los, pode aumentá-los, tá? Então a Constituição superrígida prevê que ela vai ter um núcleo, ela vai ter uma parte que não pode ser diminuída, né? Então, para alguns doutrinadores, a nossa Constituição é superrígida, porque ela tem essas cláusulas pétreas. Mas eu ressalto que, se na questão não tiver essa alternativa superrígida, pode marcar rígida, que é o que a maioria da doutrina entende, tá? Como reconhecida a nossa Constituição quanto à estabilidade. Existem outras classificações que são as fixas ou silenciosas, tá? Que não prevê procedimento de alteração, as imutáveis ou graníticas, que prevê que não podem ser alteradas, e as transitórias, onde diz que durante determinado período pode alterar, depois não pode, enfim. São classificações menos cobradas, tá? Mas rígida, flexível e semirrígida são bastante cobradas, e superrígida só se vier na questão, você pode marcar, ou perguntando, segundo o doutrinador que defende essa superrígida, professor Alexandre de Moraes, Michel Temer, mas em regra geral, nossa Constituição é conhecida como rígida, tá? Vamos lá. Quanto à extensão, a Constituição vai ser analítica ou sintética. Analítica, quando a Constituição for muito grande, falar de muitos assuntos, trazer muitos pormenores, ser muito específica, né? Constituições extensas, longas, detalhistas, normalmente não tratam só de matérias de Estado. Então essa Constituição vai ser analítica, é aquela Constituição muito prolixa, muito grande, muito extensa, como a nossa atual Constituição, que fala até de um colégio, né, lá do Rio de Janeiro. Já a Constituição vai ser sintética quando ela tratar muito resumidamente das matérias mais importantes, só o essencial, o principiológico, como a Constituição dos Estados Unidos, vai ser considerada uma Constituição sintética. Quanto à função ou finalidade, essa é uma classificação um pouco mais complicada. Mas, assim, resumindo, Constituição Garantia vai ser aquela Constituição que ela vai trazer como é que eu vou dizer? Ela vai trazer uma garantia de que o Estado vai respeitar as liberdades fundamentais do indivíduo, tá? Essa Constituição Garantia, ela é caracterizada como uma Constituição que traz, principalmente
direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos de liberdade, né, que garantem que o Estado não vai interferir na esfera privada íntima do indivíduo, né, que o Estado vai se abster de interferir muito profundamente na vida dos cidadãos. Isso é uma Constituição garantia. Ela é mais sucinta, ela é mais resumida, ela só traz aquelas normas principais onde prevê uma abstenção do Estado, uma prestação negativa, né, dos atos do Estado, ou seja, um não fazer. O Estado não vai interferir na vida privada ali dos indivíduos na máxima medida possível. A contrário senso, a Constituição dirigente, ela prevê prestações positivas por parte do Estado, ou seja, que o Estado deve fazer coisas para os seus cidadãos, né, os seus nacionais, os seus indivíduos. Então, essas constituições dirigentes, elas pressupõem uma atividade que o Estado deve realizar para as pessoas, principalmente com relação a direitos sociais, a políticas públicas. Então, quando uma Constituição prevê que o Estado deve garantir direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito à proteção, essa Constituição prevê prestações positivas, obrigações de fazer do Estado, né, atuação positiva do Estado, principalmente com relação a direitos sociais. Então, essa Constituição vai ser reconhecida como Constituição dirigente, tá? A nossa Constituição, inclusive, quanto à função finalidade, ela é considerada uma Constituição dirigente. Toda vez que falar em Constituição dirigente, sempre vai estar associado às chamadas normas programáticas. O que são normas programáticas? São aquelas normas que estão inseridas na Constituição que tratam desses objetivos que o Estado tem que prover para a sociedade, desses direitos sociais, dessas políticas públicas, né? Como eu falei, educação, saúde, segurança, moradia. O Estado tem que prover isso para aqueles que não têm, né? Então, são objetivos que o Estado deve perseguir que estão escritos lá na Constituição. São chamados de normas programáticas, tá? Então, toda a Constituição dirigente vão ter essas normas programáticas que, resumidamente, são políticas públicas e direitos sociais para a população. Já a Constituição Balanço, ela é muito específica. A única que eu conheço é essa da ex-União Soviética, que ela procura retratar o estágio atual de uma sociedade, tá? Registrando ali a sua situação política, a sua situação social e trazendo os parâmetros que devem ser seguidos. Então, a ex-União Soviética, né, aquela época ali na Rússia, a questão do socialismo e tudo mais, essa Constituição Balanço servia para fazer realmente, né, um levantamento. Balanço tem esse sentido, né? Quando uma empresa fecha para balanço, ela está fazendo um levantamento do seu estoque, das suas condições, etc. E essa Constituição Balanço é justamente isso. Eles criam uma Constituição para verificar como estão as condições políticas, sociais e econômicas da sociedade. Tá? A única, como eu disse, que eu tenho conhecimento é da ex-União Soviética. Quanto à correspondência com a realidade, a Constituição vai ser normativa ou nominal. Tá? Normativa é quando você observa que há realmente uma adequação entre o que está escrito no texto constitucional daquele Estado e o que acontece efetivamente na sociedade. Né? A gente observa que o que está escrito na sociedade, o que está escrito na Constituição realmente é cumprido. O que está escrito na Constituição reflete a realidade social daquele Estado. Né? Então, a Constituição dos Estados Unidos, até por ser muito breve, por ser bem sucinta, né, sintética, como a gente viu na classificação, ela é normativa, porque você observa que lá tudo que está escrito acontece, que lá as instituições funcionam.
vou tentar continuar aqui, tá? Qualquer coisa eu corto na hora de postar. Mas, enfim, eu estava falando da Constituição nominal. Então, tem uma luzinha aqui que fica me atrapalhando. Vamos lá. A Constituição nominal, em sentido contrário, é justamente aquela em que a gente não observa na sociedade o cumprimento do que está escrito na Constituição, pelo menos não da maioria das coisas, né? Então, a nossa Constituição ela prevê o direito à propriedade, o direito à moradia, o direito a uma saúde de qualidade, o direito a uma vida digna, o direito a uma série de coisas essenciais. No entanto, nem todo mundo tem acesso, né, aqui no Brasil. Tem muita gente muito pobre, tem muita gente que não tem moradia, tem gente que não tem segurança, educação, saúde de qualidade, etc. Então, essa Constituição vai ser considerada uma Constituição nominal, ok? Então, pessoal, finalizando, além de saber todas essas classificações, é de extrema importância saber em quais dessas classificações se enquadra a nossa atual Constituição. E aqui nós temos a classificação da nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, quanto ao conteúdo, é formal, porque no seu texto não tem assuntos apenas materialmente constitucionais, não tem assuntos só específicos de Estado, né? Como nós vimos, aquele artigo lá do Colégio Pedro II, não é assunto de Estado e está na Constituição, portanto ela é uma Constituição formal quanto ao conteúdo. Quanto à forma, nossa Constituição vai ser escrita, porque ela está reunida, né, todo o seu texto em um único documento escrito. A nossa Constituição vai ser dogmática e não histórica, porque ela foi criada em um único momento específico, em que os congressistas se reuniram para esse fim, e ali criaram uma Constituição que refletia os dogmas da época, no nosso caso, a redemocratização do país. A nossa Constituição vai ser promulgada, não é? Porque ela foi criada por meio da escolha popular, embora o povo não tenha se reunido e criado a Constituição, até porque isso seria impossível, né, dadas as dimensões do nosso país, o povo escolheu seus representantes e estes criaram, né, o texto constitucional. Então, tem participação popular, essa Constituição é promulgada. Então, a nossa é promulgada, né? A nossa é rígida porque, dentro do seu texto, ela prevê lá no artigo 60 um procedimento mais difícil para ela ser alterada. Então, ela é considerada uma Constituição rígida. Para alguns doutrinadores, super rígida, porque ela tem lá as cláusulas pétreas que não podem ser modificadas, né? Pelo menos diminuídas, restringidas. Mas a questão normalmente pede se ela é rígida, flexível, semi-rígida e etc. São raras as questões que vem a previsão da super rígida. Se trouxer, dentre as alternativas, a previsão da super rígida e o enunciado falar de acordo com o professor Alexandre de Moraes ou de acordo com o professor Michel Temer, ou falar aquela Constituição que possui um núcleo que não pode ser modificado, e lá nas alternativas estiver escrito super rígida, você marca. Se não tiver super rígida e perguntar qual é a classificação da nossa Constituição, pode marcar rígida, tá? Quanto à estabilidade. Quanto à extensão, nossa Constituição é analítica porque ela é extensa, né, longa, prolixa, ela fala de muitos assuntos que talvez nem precisaria estar na Constituição, podia ser regulamentado por uma legislação infraconstitucional. Mas ela é bem extensa e, portanto, ela é analítica. Ela é dirigente porque ela tem aquelas normas programáticas, ela prevê aqueles direitos sociais e políticas públicas, e, para a maioria da doutrina, ela é nominal porque ela não reflete, né, na sociedade
tudo aquilo que ela prevê. Então, essa é a classificação da nossa Constituição. Então, aqui, nossa, ainda é aula 3 e já foi 1 hora de vídeo. Vou tentar ser um pouco mais sintético, né? Igual a Constituição dos Estados Unidos. Vou pausar aqui e continuar. Então, pessoal, rapidinho aqui a aula 4, estrutura e elementos da Constituição. Resumidamente, nossa Constituição se divide em 3 partes, tá? Por isso ela é chamada de tripartite. A primeira parte é o preâmbulo, a segunda parte é o texto constitucional e a terceira parte é o ADCT. Eu vou falar só sobre a estrutura, porque até onde eu lembro não cobrei elementos na prova final, tá? Então, quais são as 3 estruturas? Preâmbulo, texto constitucional e ADCT, conhecido como Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O que a gente tem que saber sobre o preâmbulo? O preâmbulo é esse pequeno texto que tem bem no início, antes do artigo 1º, que ele vai falar sobre o sentimento dos congressistas, né, aqui, os objetivos da Constituição, uma série de questões políticas que levaram à criação dessa nova Constituição. Então, quais são as discussões quanto ao preâmbulo? A principal discussão com relação ao preâmbulo é sobre ele ter força jurídica, força normativa ou não. Ou seja, o preâmbulo tem natureza normativa ou não normativa? O preâmbulo também seria uma lei, também seria uma norma jurídica? O preâmbulo deve ser cumprido, deve ser observado, né? O preâmbulo tem essa força cogente, essa força, né, de ser cobrado os seus termos ali, o que está nesse pequeno texto? E a resposta é não, tá? Eu trouxe na aula até uma decisão do STF sobre essa discussão do preâmbulo ter força normativa ou não, e o STF concluiu que o preâmbulo não possui força normativa, né? O preâmbulo, a sua natureza é não normativa, ele não é norma jurídica, portanto, ele não precisa ser obrigatoriamente observado, tá? Essa, com relação ao preâmbulo, é talvez uma das questões mais cobradas. Se o preâmbulo tem força normativa ou não. Então, ele não tem, ok? Outra questão, o preâmbulo deve ser observado para questões de controle de constitucionalidade das outras leis infraconstitucionais, né? Ou seja, as leis devem obedecer o preâmbulo para elas serem constitucionais? Não necessariamente, tá? O preâmbulo, se vocês observarem, ele fala que ele traz a palavra Deus no preâmbulo, né, no seu texto. Então, houve uma discussão se os estados membros, né, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados da federação, também teriam que observar o que está escrito no preâmbulo da Constituição Federal, inclusive com relação a essa menção a Deus. E ficou pacificado que não. Se o Estado não trouxer no preâmbulo das suas constituições estaduais essa menção a Deus, não tem problema nenhum. Ela não vai ser considerada inconstitucional. Tá? Então, a invocação a Deus não é obrigatória, ok? Uma vez que o Estado é laico e o preâmbulo não tem força normativa, não é de reprodução obrigatória, tá? Ao passo que também já foi discutido se esse nome Deus no preâmbulo da Constituição fere a laicidade do Estado, né? O Estado não tem uma religião oficial, então por que teria o nome Deus no seu preâmbulo? E o STF também entendeu que não fere porque, né, principalmente nessa época, nos 80, um país de maioria católica, mas eles interpretaram que esse nome Deus seria uma inspiração, uma força, né, maior, e não necessariamente um Deus específico.
né, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, enfim. É algo realmente muito principiológico, muito aberto, que não fere a laicidade do Estado, tá? Então, isso que tem que saber sobre o preâmbulo. Já a parte dogmática, o texto da Constituição, né, o que vai do artigo 1º ao artigo 250, é a parte permanente da Constituição, tá? Não é temporário, tem que ser observado por todas as outras constituições dos estados, por todas as leis do país, né? Possui 250 artigos e, em regra, trata daquelas questões, daqueles conteúdos de Estado, que vai falar sobre organização dos poderes, estrutura do Estado, limitação através de direitos e garantias fundamentais. Então, isso aqui é de observação obrigatória, né, por todo mundo, todos os estados, todos os órgãos, todos os cidadãos, todas as pessoas, né, do Brasil. Então, a parte dogmática é o texto em si. E o ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias, estão lá no final, são outros artigos, depois do artigo 250, que são disposições temporárias, tá? Que servem para intermediar a antiga Constituição para a próxima, tá? Serve como regras de transição para que não haja uma mudança abrupta de uma Constituição para outra. Então, ao contrário do preâmbulo, a parte dogmática e o ADCT são normas jurídicas, têm força normativa, tá? São normas que têm força e hierarquia constitucional, podem ser alteradas através de emenda à Constituição e servem como parâmetro do controle de constitucionalidade. Então, resumidamente, a Constituição tem 3 partes. A primeira parte, que é o preâmbulo, é apenas um texto, né, de inspiração para explicar o momento político em que a Constituição foi criada. Não tem força normativa, não é de reprodução obrigatória, não precisa ser observado por todo mundo. Esse é o preâmbulo. A palavra Deus não fere o Estado laico e também não é obrigatório reproduzir nos outros estados. Já a parte dogmática, né, o texto da Constituição do artigo 1º ao 250, e o ADCT, que são normas temporárias da Constituição, que só duram um determinado tempo para facilitar a transição da Constituição anterior para a nova, são normas jurídicas, têm força normativa, são de observação obrigatória, tá? Servem como parâmetro de controle de constitucionalidade, ou seja, as leis abaixo da Constituição têm que observar a parte dogmática, o texto da Constituição e o ADCT, e sujeitam-se à reforma por emenda. Ok? Capítulo 5, né, unidade 5.